Então, perfil do empreendedor, né? Alguns dos mandamentos: iniciativa e curiosidade. A ideia aqui de ter iniciativa é no momento de botar ou criar um empreendimento, o que eu preciso para isso, né? A ideia de estar criando algo inovador. O primeiro passo é a gente fazer uma pergunta quando olha para o nosso ambiente, para o nosso entorno. Em algum local, há possibilidade de eu inserir um negócio, né? Ou aquilo é apenas um problema que alguém consegue resolver só para ele. Então, a lógica é que quando eu consigo observar, seja em casa, no trabalho, uma oportunidade de negócio, ou seja, uma demanda que não está sendo atendida, ou algo que não está sendo bem feito e que isso pode ser transformado num oportunidade de negócio, eu consiga observar dessa forma, né? E pensar, aí eu tenho uma oportunidade onde eu posso estar tendo o empreendimento. A persistência e metas flexíveis na estratégia. A ideia de não desistir, né? Então, se a gente observar grandes empreendedores aí, eles batalharam muito, passaram muito trabalho antes de conseguir alcançar os seus objetivos. Então, a ideia é não desistir durante o percurso, embora a gente saiba que vai ter muitas dificuldades, né? Senão a gente incorre no risco aí de estar desistindo próximo de estar alcançando o objetivo. O cálculo dos riscos, né, ele deve ser aí amenizado, embora a gente não consiga eliminar por completo, mas deve ser amenizado observando aí ou preenchendo a questão dos quadros financeiros que existem no plano de negócio. Lá ele vai dar a possibilidade de verificar quais são os resultados financeiros que o negócio vai apresentar ao longo do tempo, né, seja 1, 2 ou até 3 anos aí de negócio funcionando. Buscar a eficiência, né? Sempre fazer mais com menos, sempre na ideia do menor custo possível, e sempre buscando melhores resultados, seja na questão qualidade do produto, na questão da organização, ou no método de negócio, tá? Mas a ideia é sempre estar buscando aí melhoria constante. Comprometer-se com o projeto, né? Então a ideia no início, principalmente do teu empreendimento, ele vai exigir muito mais tempo de trabalho do que quem tem um cargo aí de uma outra empresa, quem tem uma carreira, digamos aí, como empregado, né? No início, principalmente no início, ele faz com que a gente precise, às vezes, sacrificar sábado, domingo, feriados, mas é necessário entender que eu estou fazendo isso porque eu quero ver esse empreendimento dando certo. Não só pela questão financeira, né? Mas assim como um empreendimento, porque era algo que eu sempre quis iniciar, algo que eu vi que realmente era uma oportunidade de negócio e eu quero provar isso. Aí, esse trabalho extra, esse abrir mão de algumas horas de lazer, necessariamente não vai ser um sacrifício, né? Vai ser um investimento no teu sonho ou no teu negócio. Estude o mercado. Analisar o mercado, pessoal, é fazer um diagnóstico dele. Entender assim, quem vai ser os teus concorrentes, a que preço pode ser negociado o teu produto, a demanda tende a crescer ao longo do tempo ou se manter estável ou até diminuir. Há possibilidade, dentro de pouco tempo, haver produtos parecidos com os seus similares aí ou até substitutivos? Então, são algumas perguntas em relação à questão mercadológica, né? E aí a gente fala bastante marketing aí, que precisam ser avaliadas pelo empreendedor e, como a gente falou aqui em estudo, essa ideia é antes de você implementar o negócio, né? Então, não posso fazer isso depois? Poder até pode. O problema é que aí você já investiu muitas vezes tempo, dinheiro e esforço para agora perceber que o teu produto aí vai ter o que a gente chama de uma linha de vida muito curta, né? Uma expectativa de vida muito curta. Se você tivesse observado isso antes, talvez tinha optado por materiais diferentes, por sei lá, métodos diferentes, ou não teria nem entrado no mercado. Então, a ideia de estudar o mercado é justamente assim, vale a pena entrar, conhecendo todas essas variáveis que o mercado apresenta?
estabelecer metas, né? Acho que aqui metas é uma coisa que vale para todos, tanto para quem é empreendedor quanto para quem é funcionário aí. E a ideia da meta é assim, né? Que a gente tem aí pequenos objetivos a curto prazo. A meta, ela é uma divisão do nosso objetivo, né? Que é o todo aí, em pequenas frações. Mas a gente pode olhar ela como pequenos objetivos para alcançar um grande também, tá? E a lógica é que ela seja uma meta mensurável, ou seja, que ela seja alcançável. Aí a gente não adianta colocar uma meta que ninguém vai conseguir alcançar, porque o pessoal vai desistir e não vai dar sequência ao projeto, tá? Ou ao empreendimento. Ela tem que ser específica, ou seja, ela tem que ser muito bem especificada, explícita para as pessoas saberem o que precisa ser feito em relação a isso. Ela tem que ser temporal, ou seja, até quando que é a meta, quando que tem que ser entregue, quando que tem que alcançar isso. E alcançáveis, né? Ou seja, a ideia de fazer algo que seja fora do real, um número muito alto, querer um resultado muito grande num pequeno espaço de tempo aí, não vai ser possível. E significativas, né? Ao mesmo tempo que ela não pode ser grande demais para não ser alcançável, ela não pode ser muito pequena, senão acomoda as pessoas aí que assim, não, peraí, isso a gente já consegue fazer tranquilamente, não vou nem me esforçar. Né? Esse é o desafio da meta, da gente conseguir estar observando todos esses itens aí junto para uma única meta. Fazer um plano de negócio, embora o plano de negócio dê um pouco de trabalho, né, para fazer, não dá para dizer que não dá, existe um trabalho em torno dele ali, mas ele é um instrumento que realmente consegue nortear as ideias e consegue te mostrar assim, para onde que eu tenho que seguir se eu quero fazer isso e o que que eu vou enfrentar pela frente. Então ele consegue realmente te dar um norte, como se fosse um mapa para onde que você vai seguir o teu caminho e o que que tu vai encontrar de dificuldades, né? É claro que o plano nunca vai dar conta de contemplar tudo que o negócio vai aparecer, até porque o negócio ele é dinâmico, né? Conforme o ambiente muda, ele vai se alterar também. Mas ele vai fazer com que a gente pense, né, nos obstáculos que são possíveis de estarem aparecendo e crie ações, crie planos e estratégias para dar conta disso aí, né? Já dos que são possíveis de imaginar. Desenvolva o espírito de liderança. Então, a ideia de ter contatos, ter uma rede de relacionamento, isso é importante para todo profissional, mas principalmente para o empreendedor, né? Ele precisa, nessa rede de contatos que ele tem, que sejam pessoas que acreditem na ideia dele, né? Que sejam colegas, que sejam parceiros de trabalho aí nesse empreendimento que ele vai iniciar. Se ele não, só ele por si só não vai conseguir dar conta de todas as questões que vão aparecer, então ele precisa ter pessoas próximas, parceiros, os colegas de trabalho também, os colaboradores deles têm que ser na mesma linha de pensamento aí na mesma sinergia, tá? Mas é necessário essa questão de conseguir vender a ideia e fazer com que os outros acreditem, né? Então essa é a lógica da liderança. É quando você vai lá, fala sobre alguma coisa, as pessoas realmente acreditam naquilo e te seguem, vão com você. E no final, né, que os erros aí são parte do nosso processo de aprendizado. A questão é que a gente faça com que esses erros se tornem aí acertos no futuro. Então, dos empreendedores que eu conheço, a maioria deles não acertou de primeira. Foram tendo 1, 2, 3, 4, 5 negócios. Eu tenho conhecidos que o cara já está no 6º ou 7º negócio e ele quebrou, né? Várias vezes ele quebrou, quer dizer, todos eles ele acabou quebrando. E ele não desiste. Essa é a ideia do empreendedor, né? Ele só, já aprendi várias coisas que eu não posso fazer. Eu não posso ter sócio, eu não posso vender muito a prazo, eu não posso entrar sem capital de giro, ou seja, coisas que poderiam ter sido entendidas se fosse feito um plano de negócio, né? Se fosse estudado o mercado, se fosse gastasse mais tempo planejando, que a ideia às vezes é colocar o negócio para funcionar, né? Na pressa, às vezes até por necessidade, mas a lógica é quanto mais tempo eu gasto nessa questão do estudo do negócio, né? Mais possibilidades de sucesso eu tenho.
Isso aqui a gente já conversou, acho que para quem fez a parte de administração lá, né? Esse avanço que a gente teve das revoluções que a gente teve ao longo do tempo, desde a agricultura a depois o processo de industrialização, que a gente fala em revolução industrial, e ainda pode se dividir em duas etapas lá, mas não é o caso da gente falar isso agora. A revolução da informação e, por último, a revolução do conhecimento, né? Onde eu preciso conseguir transformar essas informações em algo útil para utilização. Caso contrário, eu não consigo gerar o conhecimento. Eu tenho muitos dados, posso até tratar esses dados, mas eu não chego ao conhecimento para a aplicação prática dele. E essa conhecimento é basicamente a lógica do empreendedor. Ele precisa ter esses conhecimentos para aplicar no seu empreendimento, no seu negócio. Hoje a gente chega aí à chamada era do empreendedorismo, né? Já que é eles que acabam movimentando a ideia da economia com criação de empregos, com geração de renda, acabam criando ou gerando riqueza para a sociedade. Então, a ideia é começar a se apropriar de informações, e aí a gente pode fazer isso através de estudo de mercado, através de planejamento, através do plano de negócio, para que a gente, na hora que for empreender, a gente aí consiga eliminar alguns erros que outras pessoas já vivenciaram e a gente pode estar aprendendo com os erros dos outros. A gente vai gastar menos e vai, de certa forma, aí estar economizando, né, tanto o tempo quanto o dinheiro também. O empreendedor e administrador, isso aqui a gente vai conversar um pouquinho mais na frente, mas é um item interessante que eu tenho para debater com vocês, só para entender, né, que há uma diferença entre empreendedor e administrador. O administrador ele é mais voltado para a questão de negócio, então planeja, organiza, dirige e controle, enquanto o empreendedor ele está mais pensando no aspecto do negócio como um todo, né? Do negócio de assim, ó, inovar, criar, mudar, melhorar o negócio, possibilidades novas, enquanto o administrador está mais focado no resultado do negócio, né? No andamento dele, no resultado financeiro, no desempenho interno das operações, coisa que muitas vezes o empreendedor não é o foco dele, ou por conhecimento, ou por questão aí de ter uma visão diferente. O processo de empreender aqui, né, que é produzir, administrar, integrar e empreender, então seria um ciclo aí, a produção ou desenvolvimento de um serviço, a gestão do negócio, a integração de pessoas, negócio, mercado e o fato de isso ser o dia a dia do empreendedor ou o processo de empreender por si só. Pessoal, a nossa aula de hoje era basicamente isso, é uma ideia bem rápida aí sobre a explanação de alguns quesitos sobre empreendedorismo que ficou para deixar, não é que ficou, para a gente deixar em dia a nossa ementa, tá? Deixa eu só parar o nosso compartilhamento aqui. E o que eu tenho para vocês deixa eu só abrir no Ava, uma atividade ali no Ava, deixa eu deixar visível para vocês, que é, na verdade, pessoal, só acessem lá para eu ter certeza que está aparecendo para vocês. Alguém pode fazer isso lá nesse momento? Estou conectando aqui, só um minuto. Opa, vamos lá, Crazy. Certo, aula 21/8, tá aparecendo. Tá aparecendo? Mas clica para mim só naquela parte tem um wiki ali embaixo ali, palestra do Rodrigo Branas. Só clica nele para mim. O que tá aparecendo ali para ti? Qualidade, visualizar, editar, qualidade de código, tal. Tem um textinho aqui. Isso. Então assim, pessoal, qual é a lógica? Vocês vão clicar naquele no linkzinho ali do wiki e a ideia é como fosse uma Wikipédia. Vai ter um texto para vocês. Cris, me confirme se tem algumas partes dos textos que estão como link. Sim, sim. Tá, vamos lá. Clica num desses links no texto ali. Manifesto ágil. Beleza. Clicou Abri em uma cima. parte aqui em formato HTML.
Manifesto ágil, beleza? Criar página. Isso. Aí assim, ó, vocês vão ler o texto, vão escolher um dos links ali, ou pode escolher mais de um, por exemplo, né? Mas a ideia é que pelo menos um, e clique nele e vai ali em criar página. Quando vai criar página, vai aparecer lá basicamente um editor de texto normal ali, tá? E vocês vão colocar um conteúdo, pesquisar um conteúdo em relação àquele item que vocês clicaram em cima, né? Então vai ter alguns lá, vocês vão escolher pelo menos um deles, clicar em cima e a hora que abrir, vocês vão fazer uma edição de texto. Pode ter texto, pode ter imagem, e a gente vai criar isso de forma colaborativa. Depois, se alguém criou, eu posso ir lá e complementar mais coisas. Então, é como se fosse uma Wikipédia básica sobre o foco da palestra do Rodrigo Branas ali, que foi a questão do Clean Code. Tá? Então, o texto é bem pequenininho, fala sobre isso, tem alguns links, e a ideia é que desses links a gente consiga novos conteúdos, ou seja, consiga explorar mais a fundo cada um daqueles itens. Tranquilo isso? Aham, tranquilo. Opa, beleza. Então, pessoal, é isso aí que nós temos aí, tá? A ideia é que pelo menos um link aí você tem que colaborar com um deles aí, de alguma forma, para que a gente tenha esse conteúdo para disposição aí, para depois, na hora que vocês quiserem estar dando uma olhadinha, que a gente possa compartilhar com os colegas também, até com outras turmas, se for o caso. A ideia é que a gente deixe isso bem legal aí e bem atrativo. E é isso aí, pessoal. A princípio, a não ser que você tenha algum comentário com dúvidas ou perguntas. Não, eu tenho uma dúvida. Opa, vamos lá. Eu que dar uma saidinha rápida. Tá. A respeito do texto ali, tu quer que a gente pegue aquelas imagens que estão marcadas e a gente comente a respeito do tipo, o que é aquilo e tal? É isso que Isso, na verdade não é comente, né? A ideia é que a gente construa um conteúdo mais amplo sobre cada um daqueles links lá, certo? Então a gente vai ter lá, por exemplo, Clean Code, que é um dos itens que eu acho que eu marquei lá para a gente gerar lá. O que acontece? Quando alguém clicar ali, vai pedir para criar uma página nova. A pessoa vai lá e clica em criar e vai abrir um editor de texto. E aí você vai pesquisar, aí pode ser sites, artigo científico, onde você quiser. E vai trazer ali para dentro esse conteúdo, né? Então, da onde que veio, qual é a origem, como é que ele funciona, quais são vantagens, se tem desvantagens. A ideia é que a gente estruture aí pelo menos uma página de cada um. E assim, ó, professor, mas eu fui num link lá e já tinha alguém que já tinha escrito lá boa parte lá, ou tinha escrito quase tudo. Tá, mas o que tu pode acrescentar? Tem mais um parágrafo, dois que tu acha interessante de alguma outra coisa que tu leu? Tem uma figura que cabe ali que representa bem isso que alguém já falou? Então, cada um colaborar um pouquinho ali para que a gente tenha esse conteúdo aí na forma de um wiki aí, né? Que é a ideia da Wikipédia aí, que é uma informação, conhecimento compartilhado, tá? Então, a gente vai criar isso junto. Perfeito, então. Opa. Mais alguém, gente? Tranquilo, entendido. Então tá, pessoal. Aí seria isso então para hoje aí. A gente volta a se encontrar na semana que vem, tá? Um bom final de semana a todos aí. Cuidem-se, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, obrigado igualmente. Boa noite. Falou. Boa noite. Professor, eu ainda tenho uma dúvida. Opa, por favor. No caso ali, digamos que eu clique para colocar em HTML, daí isso vai ficar perfeitamente visível para todo mundo, assim, que aquela parte foi eu que acrescentei, e a pessoa vai poder editar esse texto que eu coloquei? Samara, você vai colocar lá, tá? Vamos ver se eu consigo compreender a tua pergunta. Quando você clicar lá, vai abrir um editor de texto para ti. Normal, Sim. tá? HTML vai estar o formato no fundo, não precisa editar em HTML. Colocando lá o conteúdo normal como editor de texto, ele já vai funcionar. Isso vai ficar visível para os outros, ok? Inicialmente não vai aparecer o teu nome ali no conteúdo de quem está vendo, mas a pessoa pode ir lá e editar. Eu consigo ver quem editou e o que colocou, tá? Eu tenho esse controle. Tá. Mas as pessoas vão ver lá que aquele conteúdo lá, aparece aquele conteúdo sobre um dos itens, mas não quem fez o conteúdo. Eu também Tá fiquei bom. um pouco na dúvida por isso, porque, por exemplo, uma pessoa pode ir lá colocar uma linha só e dar concluído como atividade, sabe? Até pode, mas eu vou conseguir visualizar isso depois, né? Então, Tá? exatamente.
não há necessidade, por exemplo, assim, eu vou colocar para o professor aqui para ele ver que eu fiz essa parte. Não tem necessidade, porque eu consigo ver isso numa outra tela depois da tela de edição. Eu consigo ver quem fez, quais foram as versões que está o documento. A gente tem esse controle à parte, tá? Certo. Tá bom. E daí, no caso, se, digamos, a pessoa se atrasou, digamos, para ver essa atividade e tal, daí não vai ter mais muito conteúdo disponível e, consequentemente, vai colocar menos conteúdo porque já não tem muito o que falar. Daí ela vai acabar sendo prejudicada por isso? Porque que nem a gente aqui estávamos em 9, né? E digamos que a gente tem uma vantagem, né? Porque a gente viu que dá de fazer isso primeiro, teve acesso a essa atividade primeiro, né? Sim. Não, a ideia é que, assim, vocês também não precisam colocar, por exemplo, vocês podem escolher um link e não precisam fazer ele do início ao fim. Vocês podem pensar que a gente vai trabalhar de forma colaborativa, então vocês podem estar colocando partes, né? A ideia é que a gente não vai lá estar escrevendo um texto muito comprido, e sim colocar conceitos, ou procurar vantagens desse formato, dessa técnica, seja qual for a ideia que vocês escolheram no link lá. Não precisa fazer todos esses itens que eu falei, né? Assim, vou falar sobre a origem, falar sobre quem criou, falar quais são as vantagens, falar como é que é isso atualmente. Não precisa fazer todos esses itens. A ideia é que tu vá lá e faça, digamos lá, 1 ou 2 parágrafos. Tá? A ideia não precisa fazer todo o conteúdo da página inteiro. Por isso a ideia é de ser colaborativo, tá? No caso é mais por participação mesmo, para ver que a pessoa realmente foi lá, se interessou e fez, né? Não ficou de fora. Tá? Isso mesmo. Tá bom. Então, no caso, não preciso, por exemplo, dar uma origem, explicar um desenvolvimento e tal. Só dar uma introdução do tema, por exemplo. Isso. Você pode ir lá fazer uma contextualização, por exemplo, sobre esse tema e deixar para que outra pessoa faça a questão assim, não, agora a pessoa vai explicar a origem ou vai explicar lá como que é atualmente, se tem vantagem, qual é o objetivo, né, se for uma técnica, se for uma ferramenta em si, mas você não precisa desenvolver tudo, não. A ideia é que seja partes mesmo, tá? A única coisa que eu peço pro pessoal que eu fazendo é para que observem uma lógica de coerência, né? Simplesmente não vai escrever, às vezes, embaixo do colega. Às vezes o colega foi lá e fez sobre como é que ela está hoje atualmente. Aí descreveu como é que é a ferramenta atualmente. Daqui a pouco você vai lá embaixo disso aí começa a falar sobre, vamos pegar, no caso da origem, por exemplo. Então, tem essa lógica, né? Eu vou falar da origem, eu vou estar um pouquinho mais para cima aqui e vou encaixar o meu conteúdo para que fique aí de forma... para que tenha coesão no texto, né? Para que não seja só uma frase largada lá. Tá certo? Tá certo, então. Opa, legal. Cris, tem mais alguma coisa? Não, tranquilo. Entendido. Legal, então, gente. Certo? Bom, obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, bom final de semana aí. Até semana que vem. Até. Valeu, tchau, tchau.